Bom, vamos lá, dando continuidade. Acho que, como eu estava comentando, a gente consegue terminar esse nosso estudo em maio. A gente está numa reta final. E a gente está agora, né, fazendo o livro está caminhando uma, uma análise de cada um dos parâmetros, das virtudes, das ações, né? A gente falou sobre a caridade, o portal, ele está usando o portal e as armadilhas de cada um desses portais. A gente falou sobre a caridade, falou sobre a ética, falou sobre a tolerância e agora a gente está entrando no portal de Viragya ou Vairagya, que é o desapego. Então eu vou colocar lá o slide para a gente ir acompanhando, fazer aquele truque lá, né, para voltar. Bom, acho que está todo mundo vendo aí, né? Verso 239, onde a gente parou. Está todo mundo vendo 239? Está na tela inteira? Está tudo certo? Sim, está aparecendo. Então vamos lá. E a gente parou aí, quando ele fala assim, quando avançar, então ele falou do portal da caridade, o portal da ética, que são, em teoria, os dois mais fáceis, né, que traz mais benefícios, se não tem tanta dificuldade, na medida que vai avançando em cada passo, vai se gerando os novos obstáculos, as novas armadilhas. Quanto mais a gente vai caminhando para a nossa plenitude como humano, né, mais difícil vai ficando essa caminhada, né? Então ele coloca aqui, né? Quanto mais avançar, mais armadilhas teus pés encontrarão. A senda do progresso é iluminada por uma única chama, a chama da audácia, né? Então é a necessidade de se manter no caminho. Quanto mais ousar, mais obterá. Quanto mais temer, mais a luz empalidecerá. E só essa luz pode guiar, né? E coloca como o último raio do sol que brilha no alto da montanha. E aí segue a noite escura quando apaga esse sol, ou quando essa luz que ilumina essa busca apaga. Se extinguir, o coração cairá numa senda negra, ameaçadora à sombra dos pávidos pés se estacarão no solo. E aí ele vai continuando, eu estou falando rápido porque isso na verdade a gente já viu. A cautela, discípulo, contra essa sombra. Preste atenção, né? E nenhuma luz que brilhe do espírito pode dissipar a escuridão da alma inferior, a não ser que dela tenha fugido todo o pensamento egoísta. Então, ele reforça a necessidade de se libertar da visão individualista para continuar nessa senda. O primeiro passo para conseguir essa conexão é a caridade, entender que todos precisam, né, todos precisam estar na mesma, é um organismo só, né? A caridade traz essa percepção da necessidade dessa troca. Depois a ética e moral, basicamente, é como a gente tem que conviver em grupo, né? Continua sendo a mesma perspectiva de que o organismo precisa funcionar de forma harmônica, né? Estável. Então, a ética são as leis, né? As regras nos quais a gente, como humano, determina para que esse funcionamento em grupo seja equilibrado. E aí, para isso, tem que entender o mundo como ele é, que é o princípio de Kshanti. Kshanti é a tolerância, a aceitação, é a qualidade de não esperar que o mundo seja da forma como a gente acha que deveria ser, né? E o mundo experienciado da forma como ele é, da forma lúcida, clara. Esses três, relativamente, são caminhos fáceis de percorrer, são portais fáceis, né? Quando a gente encontra, então, agora o quarto portal, que a entrada dele necessita claramente de deixar o pensamento individualista. Tem que estar já introspectado essa questão de que não existimos de forma individual. E aí ele coloca, renuncia essa carcaça passageira, que é o nosso corpo, nossa mente, destrói a causa, as sombras, meros efeitos não podem mais subsistir. A ideia fundamental, né, do yoga, de toda a tradição védica, seja ortodoxa ou não, né, seja budista ou qualquer linha que seja, de que nós não somos o corpo, não somos a mente, e precisa destruir essa identificação que a gente tem com o corpo e a mente, que gera esse princípio da individualidade. E aí ele coloca, né, essa é a última batalha, a guerra entre a alma, o observador, e o corpo, a mente, que a gente se identifica como a existência nossa. E aí, passada por essa compreensão com clareza do que é o mundo e aceitando ele como ele é,
é esse princípio da aceitação. Sempre a palavra Kshanti é muito próxima do yoga como o termo santosha, né? Que é aceitação e é sempre traduzido junto, né? Aceitação, contentamento. Porque na medida que você aceita o mundo como ele é, gera um natural contentamento com a própria existência. Passada essa porta de Kshanti, está dado o terceiro passo. E aí ele vai para o quarto. Teu corpo é teu escravo. É essa percepção bem bacana, né, de usar o nosso veículo, o nosso corpo, a nossa mente como algo útil para a gente, né? Para a gente no sentido de observador. É quando entra realmente a intenção de que nessa existência eu vou buscar a existência enquanto humano, né? Que essa é a perspectiva diferente dos outros animais. Eu vou usar o meu corpo e a minha mente ao meu favor, né? Para que eu me liberte desse próprio condicionamento que eles me geram. Então, o corpo é teu escravo. Prepara-te agora para o quarto passo, Viragya, né? O Vairagya que é desapego, o portal das tentações que enlaçam o homem interior. O apego é o grande fator de amarração, né, da gente nessa existência, que nos prende, nos condiciona. E aí eu até grifei esses dois versos, porque eles são bastante importantes. Né? O 242 fala assim: antes que possa aproximar-te dessa meta de desapego, antes que tua mão se erga para levantar a aldrava da quarta porta, que é esse portal, o Viragya, deve ter dominado as modificações mentais em teu eu e matado o exército de sensações, pensamentos que sutis e insidiosas se insinuam sorrateiro no luzente santuário da alma. Hoje até, né, eu estava dando uma aula lá para o SECOM e é esse ponto, né, que aquela metáfora dos cavalos e da carruagem são extremamente interessantes. Né? Nós somos dirigidos por 5 cavalos, são 5 sentidos. Os 5 sentidos estão sempre buscando sensações de prazer. Eu sempre quero cheirar uma coisa boa, olhar o melhor, coisa agradável, escutar aquilo que tem de melhor, o tato, enfim, todos os 5 sentidos estão buscando constantemente prazer. Os 5 sentidos são os 5 cavalos que puxam a nossa carruagem, que é o nosso corpo, nessa estrada que é a vida. Cada cavalo por um lado. E aí fica muito claro como a viagem ela é bem conturbada se não existe a ideia de segurar esses cavalos, os sentidos, que a rédea é a mente, né, nessa metáfora, e o cocheiro é a inteligência que segura a mente. Então fica muito clara a necessidade de um ser inteligente, humano, pegar a mente, que é um instrumento, é uma ferramenta, e segurar os sentidos que são os cavalos, né? Então, na medida que eu solto os cavalos, eu fico preso, né, nesse exército de sensações e pensamentos que ficam constantemente me tirando completamente a capacidade de percepção clara da vida. Então, quando eu vou entrar nessa porta, nesse portal do desapego, é extremamente necessário que tenha dominado essas flutuações mentais, né? E segurado as sensações. Né? É super importante que exista essa internalização, que comparado com a estrutura do yoga, né, da metodologia do yoga segundo Patanjali, é exatamente a mesma coisa, né? A necessidade de pratyahara, a contenção dos sentidos, para que consiga, então, começar uma caminhada de uma mente consciente, estável, clara, com o princípio de concentração. Se não queres ser morto por elas, tens de tornar inofensivas suas próprias criações, filha de teus pensamentos invisíveis e impalpáveis, que enxameiam em torno da humanidade a progênite os herdeiros do homem em seus despojos terrenos. Com uma linguagem poética, bonita, né? O que está se dizendo é que, de uma forma muito interessante, que os pensamentos, as nossas próprias criações, as nossas idealizações do mundo, nascem, né, filhas dos pensamentos invisíveis, impalpáveis que chamam ao entorno da humanidade. Então, até entra numa condição de uma compreensão um pouco mais profunda da estrutura, né, de pensamentos que geram essas criações idealizadas no mundo, né? Que é uma forma como a gente concebe a ideia do mundo, criado por uma informação recebida pelos sentidos limitados
buscando constante prazer, e mesmo assim, esses sentidos vão gerando informações, e essas informações, elas ficam em níveis dentro da nossa consciência, mais na superfície, usado pela vigília, ou mais profundo em níveis subconsciente e inconsciente, quando eles não são usados no dia a dia. Então, de uma forma mais simples, a mente ela vai pegar aquilo que é necessário para a gente viver, né? A função básica da mente é manter a nossa sobrevivência. Por isso ela vai guardar energia, condicionar, vai usar aquilo que é necessário naquele momento. Esse é um exemplo muito típico disso, são línguas, né? Quando a gente aprende línguas, uma das coisas fundamentais para aprender língua é estar no local. Porque quando você está no local, existe uma necessidade de falar a língua por um aspecto de sobrevivência. Você precisa comer, você precisa viver naquele local. A necessidade de falar a língua coloca esse conhecimento em prioridade na camada de vigília. Então, todo o aprendizado da língua ele se torna muito mais eficaz quando você tem a necessidade de uso. Por um princípio fundamental da mente estabelecer que isso é necessário dentro da concepção mais básica, isso é necessário para a sobrevivência. Quando a mente entende que isso é prioridade, ela vai puxar todos os arquivos, todos os conhecimentos e colocar na superfície para que ele seja usado. Por isso que, então, quando você sai de um país e deixa em desuso qualquer língua que seja, né, ela vai caindo para camadas mais profundas da mente, porque não tem necessidade de ser usada naquele momento. Se ficar muito tempo sem uso, cai no, entre aspas, esquecimento. Mas aquela informação existe. Então, o que está dizendo nesse verso é que mesmo esses pensamentos que criam a nossa idealização do mundo, eles são fundamentados nos pensamentos invisíveis e impalpáveis, quer dizer, mesmo nas camadas mais profundas da nossa mente, está sustentando essa visão idealizada da vida. É interessante isso, né? Porque o conceito de que a mente pensa sozinha, né, e não é a gente que pensa, ele é muito forte quando a gente entende que a compreensão do mundo é estabelecida por um sistema muito rápido de colheita dessas informações da mente e também colhendo informações que não são, como está a palavra aí, né, palpáveis e visíveis para a gente, estão em níveis mais profundos da mente. Então, percebe que é muito complexo essa idealização do mundo, no qual a gente gera uma idealização e acredita, porque essa idealização ele é fundamentada até numa estrutura que não está no nosso consciente, claro, né? Então, aí ele fala de outra forma também espetacular. Esse texto, eu estava falando, né, o próximo texto tem que ser no mesmo nível, que esse se bem que tem vários, né, mas, enfim. Tens de estudar o vazio do aparentemente cheio, o cheio do aparentemente vazio. Conheces os poderes do eu, ó, perceptor das sombras externas, né, das sombras externas do mundo. Conhece esse poder de estudar o vazio do aparentemente cheio, né? Porque, na verdade, esse vazio é essa camada da mente no seu estado de sono sem sonho ou de meditação profunda, onde não existe contaminação mental das flutuações mentais, né? A contaminação do pensamento em si, que gera essa visão ilusória. Mas quando a mente está no seu silêncio profundo, né, nessa camada de meditação profunda, ali todas as possibilidades existem, né? Então, por isso esse aparentemente cheio, mas o cheio do aparentemente vazio. Porque quando a gente fala em cessação das flutuações, dá uma falsa impressão de vazio. Mas, na verdade, esse vazio é extremamente cheio, porque é onde todas as possibilidades existem e ainda não estão manifestas. Que no taoísmo é conhecido como o Wei, né? O Wei significa exatamente esse estado onde tudo potencialmente existe, mas ainda não se manifestou. Então, quando a mente entra nesse estado de quietude, é o estado de maior possibilidades, né? Onde a gente abre todas de maior criatividade. Tanto que, né, quando a gente precisa atuar em um aspecto criativo, a ideia é que você adquira conhecimento e estabeleça uma quietude. E os insights, né, eles vão aparecer nas quietudes, né? O famoso eureka, ele vai surgir quando a mente estiver quieta, porque na hora que a mente aquieta é que surgem todas as possibilidades. Por quê, né? Porque se a mente não está quieta, ela vai buscar dentro do nível superficial de informações uma resolução para qualquer coisa que seja. Então ela vai ficar presa
num nível superficial de uma pequena grupo limitado de informações. E nunca vai sair daquilo. Ela só vai poder achar novas possibilidades na hora que ela sair desse círculo, né? Na mesma, com as mesmas informações, aí ela aquieta e ela entra nesse vazio, né, de aparentemente cheio, porque tudo tem, aparentemente vazio, porque parece que não tem nada, mas na verdade esse é o campo da criatividade, né? Esse é todo o nosso potencial criativo, está nesse momento onde tudo tem a potencialidade de existir, né? É bem a questão do pranayama, né? Quando a gente faz a inspiração e a expiração, entre uma coisa e outra, esse aparente nada, mas o aparente nada significa eu falo uma palavra, na hora de eu falar a outra, né, no sentido japa da repetição, entre uma palavra e outra, tudo pode acontecer. Esse pensamento é muito bonito, porque a gente pensar que existe um intervalo, né, entre um pensamento e outro, entre uma palavra e outra, e nesse intervalo é que está todo o potencial da vida. Porque imagina que entre uma palavra e outra, entre uma ação e outra, entre uma respiração e a inspiração, ali tudo pode acontecer. Todas as palavras podem ser usadas, tudo pode ocorrer na existência quando ainda ela não se manifestou. Conhece esse poder? Ele pergunta, terminando o verso, né? Conhece esse poder do eu? Porque esse poder é o poder da alma, esse poder é o poder, né? É a voz do silêncio, né? É a voz do observador, aonde, né, todas as potencialidades são possíveis e não estão limitadas e presos das concepções idealizadas pela mente, né? Se não os conhece, está perdido, porque aí está preso nessa ilusão, né? Nessa visão limitada do mundo no qual a gente só concebe por aquilo que a gente consegue analisar externamente, né? Por isso que ele usa até o termo anterior ali, né, de perceptor das sombras externas. Pois nascendo a quarta, que é a do desapego, a mais leve brisa da paixão ou desejo sacudirá a luz fixa nas brancas e puras muralhas da alma. Gente, é muito lindo, né? Porque quando ele está falando do desapego, né, que no yoga existe um termo chamado paravairagya, que é o grande desapego, né, para de grande, vairagya desapego, né, quando ele fala isso, porque na hora que você está nessa questão de realmente a desidentificação com esse mundo idealizado, né, que é chamado Maya, né, essa ilusão que a gente cria, mas o mínimo movimento de identificação, de paixão ou desejo, já ele fala sacudir a luz fixa, porque é como se fosse uma vela estável, sem movimento nenhum. Vairagya, para Vairagya, seria esse nível de quietude profundo mental, onde se imagina a luz da vela parada. Qualquer movimento que faça o vento, né, vai sacudir essa luz, né, que ela vai perder essa fixa, branca e pura muralhas da alma, né? Ela já começa, que é usado muito essa metáfora, né, da vela e da luz, da chama e do vento, com a questão mental, porque é isso, né? Aí ele coloca a menor ondulação de ânsia ou mágoa pelos ilusórios dom de Maia, quer dizer, mesmo é chamado de morra, né? Esse apego muito sutil, né? O amor é um apego muito sutil no sentido nosso existencial, porque não é ruim, né? O amor por uma pessoa profundo ou pela humanidade ou por qualquer coisa que seja é uma coisa boa, mas mesmo sendo boa, ela é uma ondulação tênue, fina de apego da ilusão, porque qualquer coisa que a gente se identifique nesse mundo, ele vai se alterar, né? E aí ele coloca as ondulações da ânsia ou mágoa pelos ilusórios dons de Maia ao longo de Antakarana. Antakarana é a forma como a gente vê o mundo, né? Antakarana são as quatro composições que fazem com que a gente se relacione com o mundo, que é a consciência se experiencia através de uma mente que guarda essas informações, essa mente tem um princípio que ele coloca logo em seguida, né? A senda que se estende entre o teu eu espírito e o teu eu, a estrada real das sensações, os rudes assoladores de Ahankara. Ahankara é exatamente essa noção de individualidade, né? Que é esse tido como falso ego. É a visão de que somos um ser desconectado, um ser individual. As ações são nossas. Ahankara significa eu faço, né? Significa eu sou o autor da ação que gera toda essa individualidade. Então, uma consciência que se experiencia o mundo através de uma mente que guarda essas informações, que tem o princípio da individualidade, né? Esses são os quatro
componentes de antacarana que ele coloca ali, né? E por último, a gente tem Buddhi, que é a inteligência, que consegue analisar tudo isso, né? Que é o discernimento sobre todo esse sistema, né? Então, um pensamento tão fugaz como o relâmpago te fará perder os teus 3 prêmios, os prêmios que ganhaste. Então, quais são os 3 prêmios, né? Desenvolver um aspecto de caridade profundo, conseguiu entender todas as éticas e morais que envolvem uma existência em conjunto com uma existência que funciona de forma conjunta, desenvolveu a capacidade de tolerância, aceitação sobre o mundo como ele é. Esses são os 3 prêmios. Mas na medida que não conseguiu instalar essa desidentificação, esse desapego com qualquer movimento que seja externo, né, criado pela mente, perde-se tudo isso, né? Então é o ponto ali de extrema importância, né, a compreensão do desapego. Deixa eu fazer uma interrupção aqui. Alguém quer fazer alguma colocação? Hoje eu tinha embalado aí, falando folgado. Se está tudo certo, alguém quer fazer alguma observação? Enfim, fique à vontade. Tá tranquilo, gente? Não está muito corrido? Tá Para mim tranquilo, tá Danilo. tranquilo. Tá, né? Então tá bom. Se Danilo? quiserem interromper... Não, pode falar. É muito interessante, né, aquele negócio que você fala aí do vazio aparentemente cheio Sim, e o sim. cheio aparentemente vazio, né? Que às vezes, não sei se é isso se eu entendi direito, mas às vezes a gente está tão cheia de informação, né? Sim. Então, com tantas interferências externas, né? E isso preenchendo a nossa mente, né? Sim. O nosso eu, né? E ao mesmo tempo você se sente vazio, né? Porque Sim. é uma contradição entre uma coisa e outra, né? É a contradição nesse sentido, e também no sentido de que quanto mais informações a gente usa para informações no nosso sentido de memória, para a gente interpretar algo, entender que, por mais que seja, é sempre um limite muito muito limitado a quantidade de informações que a gente pode usar para ter qualquer conclusão. Tênue, né? Só quando a gente silencia isso é que as possibilidades se abrem, né? É. Muito interessante. E muito Esse é um bonito, conceito, né? é muito bonito. É. É um conceito muito oriental, né? Porque a gente no Ocidente tem uma coisa que aquilo que existe é aquilo que é manifesto, né? Que é o princípio do empirismo, né? Aquilo que eu vejo, aquilo existe. O que não é perceptível não existe, né? E esse conceito oriental de que na verdade tudo existe aonde não existe é muito bonito, é muito interessante. E eu fui pensando assim, também que esse cheio, vazio, pode ser, a gente pode fazer um paralelo do entre, que é onde acontece Exatamente. as relações entre as pessoas, né? É no entre. Exatamente. Não é no Entre meu uma coisa e universo, não outra. é no teu universo. Entre um pensamento e outro, entre uma respiração e outra, entre o meu universo e o seu. Enquanto a coisa não se manifestou, é que tudo pode se manifestar. É ali que está tudo no final. Exato. Porque depois que gerou uma manifestação qualquer que seja, em qualquer sentido, né, ele já existe de uma forma definitiva e limitada. Esse conceito é muito bonito de entender, né? Na Muito, filosofia muito. chinesa, no indiano, ele é muito explorado e é muito interessante. Bacana Então, mesmo. a gente vai para o verso 248. E aí ele fala, pois sabe que o Eterno desconhece mudanças. Aí ele entra num conceito também bem fundamental dessas escrituras, 246, falei errado? 246. Pois sabe que o Eterno desconhece as mudanças. Esse é um conceito bem importante do conceito do conhecimento, né? O conhecimento ele é tido como 2 conhecimentos. O conhecimento superior e o conhecimento inferior, né? Conhecimento inferior significa aquele que a gente adquire com os sentidos. Que é inferior por quê? Porque ele é limitado dentro da nossa capacidade de concepção. É básico entender que o cachorro escuta muito mais sons que eu, né?
E existem todos esses sons que ele escuta. Só que eu não consigo considerar, na minha análise do mundo, algo que eu não escutei, não faz parte do meu conhecimento. Então, percebe que isso é a base fundamental para entender o que é o conhecimento inferior. É aquele que eu executo uma ideia sobre as informações que eu tenho. As informações que eu não tenho não pode estar dentro desse rol de possibilidades, no qual eu determino o que é o mundo. Só que, por eu não ter essa informação, não quer dizer que ela não exista. Então, existem inúmeras informações que a gente não consegue adquirir pela limitação dos nossos sentidos, que determinam uma realidade absolutamente limitada, por isso conhecimento inferior. Então, qualquer coisa que a gente conceba sobre essa ideia do mundo, ela sempre vai ser dentro desse contexto de limitação das nossas capacidades, né, de absorção de conhecimento. Mas, independente das minhas termo humano, né, das concepções humanas do mundo, existe uma realidade que transcende isso, né? Esse é tido como conhecimento superior. E aí o que é colocado, né? Existe uma condição que é imutável, e isso é a realidade. Se existiu alguma mudança, não é a realidade, percebe? Então esse é o conceito de realidade. E aí a gente pode usar alguns exemplos, como a lei da gravidade, né? A lei da gravidade, ela pode ser usada de qualquer forma, pode ser interpretada, pode ser estudada, pode ser o que for, mas ela há 10 mil anos atrás, a mesma lei, e vai ser, há 100 mil anos para frente, a mesma lei. Então, não importa o que o ser humano entenda, como ele faça, não importa nada. Existe um conjunto de informações que são imutáveis, eternos. Isso desconhece mudança. Isso é a realidade, né? Qualquer outra coisa que de alguma forma se modifique não é considerado como realidade. Então é isso que ele coloca agora, porque a partir desse princípio do desapego, vão vir dois portais que vai ser a vitalidade para buscar a continuidade dessa caminhada, né? E o de Guiana, que é o conhecimento, que aqui está sendo traduzido nesse texto como Diana. Eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença, mas basicamente é o conhecimento que vai ser o próximo portal, depois da vitalidade. Então, percebe que é uma construção bem interessante dessa escala, né? Caridade, ética, tolerância, desapego. Desapego é o ponto fundamental, né, para continuar a caminhada. Ele tem que se entender isso. Só que, mesmo compreendendo profundamente essa visão de desapego, de desidentificação, né, de eliminar esse falso ego, essa individualidade, dali para frente, para alcançar essa realidade, né, esse conhecimento superior, é necessário uma vitalidade, né, manter-se no caminho, o que é muito difícil, porque existe uma tendência a gente abandonar esse caminho por falta de energia mesmo, né? Então, o que ele coloca no 247? As 8 funestas misérias abandonam-as para sempre. Quais são elas, né? Se não por certo, as sabedorias não vai chegar, nem mesmo a libertação. E aí, quais são... terminar o texto, falar sobre elas. Diz o grande senhor, o Tathagata, que é da perfeição, é aquele que segue as pegadas dos seus predecessores. São as pessoas que seguem os grandes mestres, né? Então ele fala, se não abandonar, né, essas misérias que tiram nossas energias, a sabedoria não vai alcançar, a gente não vai alcançar a libertação, né? Porque aí existe uma necessidade de vitalidade, que é o próximo portal. Quais são as 8 funestas misérias que devem ser abandonadas? E olha que interessante, né? Porque uma contrapõe a outra. Qual é a primeira miséria? É a busca por aquisição material, né? A gente é apegado por satisfação dos desejos através de conquistas materiais. E essas conquistas materiais, ela gera uma energia para conquistar e uma energia para não perder, que às vezes até é maior do que a inicial. Às vezes a energia que a gente gera para conquistar determinadas coisas é muito menor do que a energia que é gerada durante toda a vida para que aquilo não se perda. Olha que interessante isso, gente. É analisar o quanto a gente perde de energia, e sempre lembrando, né, que a gente é como se fosse uma pilha. Essa pilha vai gastando, 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 acabou o nosso período de existência aqui. Aonde a gente gasta a nossa energia é extremamente importante, porque ela é uma só, né? Tanto faz eu gastar para um lado ou para o outro, quando terminar essa energia, acabou a nossa existência aqui. Então, na hora que eu fico determinando um gasto de energia imenso para adquirir materiais, eu vou ter um gasto proporcional ou maior
para não perder aquilo que eu adquiri. A mesma coisa na busca do estímulo de prazer, né? Dirigido, quando eu tenho um prazer específico, eu dirijo minha energia para ele, e aí eu recebo aquele prazer e eu tento evitar o máximo possível ter o desconforto de não ter esse prazer. Então percebe que é uma faca, né, de dois gumes que está atuando sempre com as duas lâminas com a mesma energia, né? A gente desenvolve uma prisão, né, de aquisição, uma mesma prisão de evitar a perda. Desenvolve uma energia de busca de prazer, uma mesma energia para evitar o desconforto. Né? Busca o elogio, a colocação, o status, né? A sobreposição, todo esse véu, né, de ilusório de manter um status existencial, né? E tem a mesma energia, ou maior, de não aceitar e evitar críticas, né? E manter essa reputação, né? Evitar da mesma qualidade a má reputação. Então, existe um gasto duplo, né? Por isso as 8 funestas misérias, um gasto duplo de energia sobre a mesma ilusão, né? Na mesma força que a gente está fazendo para ter, é a força para não ter. É interessante fazer essa análise um pouco mais profunda, né? Porque quanto mais, e aí vem o aspecto de naturalidade, simplicidade, né? Quanto menos a gente consegue estabelecer uma satisfação, e aí vem do princípio de Santoshi, ou Kshanti, né? Aceitabilidade, tolerância, quanto menos você precisa viver, menos vai ser o desgaste de manter o status que é adquirido, né? Então, essas 8 funestas misérias que estão correlacionadas exatamente com os quatro energia contrária dela, né? Abandona para sempre, senão a sabedoria não vai chegar. Vai ser um dos grandes que vão minar a energia para continuar essa caminhada. Aí o 248, 249, ele fala assim: austera e exigente é a virtude de viraga. Viraga é exatamente a vitalidade. Se queres triunfar em sua senda, no caminho, né, tens de ter a sua mente e suas percepções mais do que nunca livre da ação mortal. Tens de saturar de puro alaya. Alaya é a consciência universal. Tornar-se uno com o pensamento, alma da natureza, unificado com ele, és invencível. Separada, tornar-se pátio recreativo de Samvriti, a origem de todas as ilusões do mundo. Então, quais são os pontos importantes aí, né? Tem que saturar de pura laia, quer dizer, da naturalidade, né? Da conexão com essa consciência universal, com a natureza, né? Com a alma da natureza, como ele está usando essa expressão no texto. Né? Quanto mais conectado a esse fluir da natureza, menos viagem, menos necessidade dessas criações, lá no outro texto, né? Das criações dos pensamentos, até os pensamentos invisíveis. Quer dizer, existe um conjunto de informações que são adquiridas que vão sustentando essas ações ilusórias e que vão minando toda a nossa energia. E essas criações ilusórias, quando fala de invisíveis, né, que a gente estava falando do inconsciente, você imagina que quando você nasce numa família, em determinadas culturas, né, naquela família já é estruturada a necessidade do status, da competitividade, a gente fala muito aqui no nosso mundo do Ocidente. Aí aquela família, desde pequeno, ela está estruturando um pensamento de ser competitivo, ser melhor que as pessoas, adquirir coisas é o status quo da existência. Quer dizer, quanto mais coisa você tiver, mais poder você vai ter, mais sucesso, mais, enfim. Toda a nossa, todo o nosso objetivo de felicidade é estipulado em busca de aquisições materiais. E isso está sendo introspectado lá na cabeça da criança, desde a primeira idade ali, ela está nas conversas de família, né? Nem é diretamente a ela, mas ela está escutando, ela está recebendo essa informação. E essa informação vai ficar lá nos níveis de subconsciente, inconsciente, profundos da mente, mas percebe que ela está lá. Quando ela vê, né, alguns entes da sua família, né, ou brigando, ou sendo enfático, ou sendo, de alguma forma, ressaltando esses pontos de competitividade, de aquisição de bens, né, dessa estrutura de poder, de tudo isso que a gente vê mais exacerbado no Ocidente, tudo isso, você imagina uma criança sendo exposta a isso, né, por vários anos da vida. Eu não estou falando isso no aspecto de maldade, não, estou falando no aspecto absolutamente natural dentro da nossa cultura.
E aí essa criança está sendo exposta a isso. O que está acontecendo? Ela está recebendo essa informação que está lá armazenada nos níveis mais profundos da mente dela. Sem que ela tenha conhecimento e sem que ela saiba, essas informações estão estruturando a forma como ela visualiza o mundo, a forma como ela idealiza o mundo, são fundamentadas nessas estruturas de conhecimento, nessas informações que ela tem em níveis consciente ou inconsciente. Então, percebe que a forma como a gente se encaixa no mundo, ela é absolutamente estruturada dentro de uma visão quase que sem controles, quase que a gente não tem a possibilidade de controlar essa visão, né, materialista no qual a gente desenvolve, principalmente no mundo ocidental. O que a gente tem que fazer, né, para triunfar na senda, como ele coloca aí, né? Tendo em mente as percepções mais do que nunca livres das ações, as ações mortais. Então, saturar de pura laia, quer dizer, buscar o máximo possível essa sincronização com a naturalidade, né? Com a alma, sair dessa convenção, né? Desse condicionamento no qual a gente está preso nesse mundo material profundo que a gente vive hoje, né? E aí, se ele fala assim, unificado com eles é invencível. Se você está absorvido dessa naturalidade, né, com esse de pura laia dessa universidade, dessa consciência universal, é invencível. Separado disso, torna-se pátio recreativo de Sambriti. Sambriti é exatamente esse caráter ilusório de todas as coisas. E aí existe só um comentário que está tendo no livro, que eu coloquei para a gente colocar, que existem duas formas de entender a ilusão no mundo. Uma, que é a ilusão criada, que tudo que existe é criado pela mente. Então, na verdade, não existe nada. É só uma consciência que gera uma percepção do mundo e essa percepção é só da consciência, não existe ela, na verdade. Então, essa é uma visão, né, que é tida dos madhyamikas, que negam a realidade, né? Tudo é uma grande ilusão. E existem os yogachairas, né, que é uma visão de que não, né? A visão do mundo ela é idealizada de forma ilusória, mas não quer dizer que não existe o mundo. Basicamente é assim, né? Eu estou olhando agora um celular aqui na minha frente. Na verdade, eu crio esse celular na minha consciência. Não existe celular. Só existe a percepção da minha consciência sobre o celular. Se não existe o observador, não existe o observado. Não existe celular. A visão Sambriti, que é usada nesse livro, o celular existe. Eu interpreto ele de forma ilusória. Mas se eu não estiver aqui, esse celular existe de qualquer forma. Então, quer dizer, o universo existe independente da interpretação mental, da interpretação da consciência, né? Eu falei isso mais em termo ilustrativo para entender a diferença dessas duas formas de ilusão. Mas aqui está sendo usado, né? Torna-se pátio recreativo de Sambriti. Sambriti é esse caráter ilusório criado pela mente, origem de todas as ilusões. Se não está conectado com a natureza, está exatamente gerando essa ilusão e preso a ela. O que, no final, em termos bem simplistas, é a base do nosso sofrimento. Isso é uma coisa que até comentei hoje, né, à tarde, né? Existe todo um contexto filosófico e de prática, enfim, né, todo um contexto extremamente rico, né, de informação. Mas, no final, todas essas informações, essas práticas que são disponíveis nessas literaturas, elas buscam uma coisa muito simples. Nenhum ser quer sofrer. Toda essa compreensão gerada, de alguma forma, ela vai se estabelecer. Na hora que eu estou preso nessa ilusão, eu gero um sofrimento e vou ficar preso a esse sofrimento. Na hora que eu entendo e me sincronizo com a naturalidade do mundo e existe uma visão clara, lúcida da existência, sem apego, sem viagem, eu não vou sofrer. Esse é um princípio bem simples de compreensão de tudo isso que a gente está vendo, tá? Porque senão fica num campo, mas vai chegar à santidade. Não, né? Não é esse o caso. Esse caminho sendo percorrido de forma clara, objetiva, leva a uma vida muito mais estável e sem sofrimento. Esse é um ponto bem bacana de se ressaltar. E aí a gente vem, então, para o 250. Tudo é transitório, salvo a pura e brilhante essência de Alaya. Então é esse o ponto, né? Tudo vai se modificar. Qualquer coisa que a gente esteja agora próximo da gente, em qualquer lugar que a gente esteja, né? A gente em Brasília, a gente em São Paulo, a gente em todos os lugares, não importa. Em qualquer lugar, daqui a 1000 anos, nada vai existir mais. Nada no qual a gente está envolvido em algum momento agora vai existir da forma como é daqui a 1000 anos. Quer dizer, tudo, absolutamente tudo, é impermanente e transitório. A única coisa que não
é essa essência da naturalidade que é real, que ele colocou lá, né? O que não se modifica, no qual somos, enquanto consciência, parte dessa eternidade, né? Desse algo eterno que experiencia o mundo e não se modifica. Ele só experiencia esse mundo que se modifica. O homem é seu raio cristalino, dentro um feixe de luz imaculada e na superfície inferior uma forma material de argila. Então, é exatamente essa visão, né, de que somos, a visão de Paramatma, né, a centelha divina dessa consciência que permeia toda a existência do universo, toda a existência, seja ela humana, mineral, animal, não importa. Ela é permeada por essa consistência, por essa consciência permanente, eterna. A manifestação, né, dessa consciência nos seus diversas possibilidades, ela sim é tudo transitório. Esse feixe de luz é a guia de tua vida e do teu verdadeiro eu. Esse é o verdadeiro eu. É o vigilante, o pensador, o silencioso, a vítima de teu eu inferior. A vítima porque ela está presa dentro de uma camada, né, mental que cria uma idealização do mundo e que sofre, e na verdade ela está presa nesse sofrimento, nesse mundo inferior de constante alteração. Tua alma não pode ser ferida, senão através do teu corpo transviado. Domina, dirige ambos e estará seguro ao passar para a próxima porta de equilíbrio da vitalidade. Quer dizer, né, a alma é aquele ente que está dentro da carruagem. Né? Sempre a metáfora da carruagem expressa bem isso. Né? A alma ela não é afetada por nada, né? Ela não vai se desenvolver, ela não vai ser melhor nem pior, porque isso que a gente chama de alma é uma parte dessa consciência universal que está sendo experienciada através de um ponto. Essa consciência permeia o animal, ela permeia o ser humano, ela permeia a pedra. Em cada uma dessas existências, ela experiencia o mundo de forma diferente, mas é a mesma consciência que está, de uma forma inteligente, permeia todo esse universo. Essa consciência ela não se modifica, ela não é mais, não é mesmo. Né? É a visão, né, que Cristo colocava de imagem e semelhança de Deus. É a mesma consciência, una, que permeia tudo, né? E vai experienciando o mundo de forma diferente. Coragem, né? Ó audaz peregrino, para outra margem, que é sair dessa ilusão, não dês ouvido aos sussurros das hostes de Mara. Mara é exatamente essa visão de Maia, né? Mara é a tradução do demônio, é aquilo que nos tira da felicidade, né? Aquilo que contrapõe a estabilidade, a alegria, que é a ilusão. Afugenta os tentadores, esses malignos espíritos da natureza, os invejosos, Lami, são elementais espíritos maldosos, nocivos para o homem e inimigos dele do espaço infinito. Todas essas criações, né, essas tentações que nos prendem ao mundo material. É muito bacana a gente entender sobre o aspecto que essa é a nossa existência, né? Então, absolutamente se livrar de todas as tentações, desejos, né, seria o último grau de libertação, que poderia ser visto como o céu, né, encontrar essa transcendência dessa prisão. Mas enquanto a gente não consegue chegar no céu, ou nirvana, ou transcender essa existência, a gente entender isso já é um ponto extremamente importante, porque a gente consegue vivenciar isso, mas sem a identificação e o apego. E aí o que acontece naturalmente? Diminui muito o sofrimento, porque a gente percebe que é uma estada, né? Um período no qual a gente está preso a essas condições, né, de Mara, né, dos demônios e das ilusões, mas que isso não é a realidade. Né? Isso é só uma forma no qual a gente está expressando a nossa existência. O que não quer dizer que a gente não vivencie ela, né, da forma como ela é, no qual a gente está preso a ela, mas sem a identificação que gera o sofrimento. Aí ele fala assim, mantente firme, aproxima-se agora do portal central, a porta das aflições com suas 10.000 armadilhas, porque agora vai entrar no portal do conhecimento, e aí estão todas as armadilhas, né, que a mente engana propriamente. Né? Governa teus pensamentos, ó esforçado pela perfeição, se queres transpor seguro o seu umbral. Governa a tua alma, ó buscador das verdades imortais, se quer atingir a meta. Aí é o ponto máximo, né? Onde começa a se adquirir, então, o conhecimento verdadeiro. Né? E aí ele fala, né, nos 3 próximos versos, 255, 256 e 257. Fixa o olhar da tua alma na única luz pura, a luz liberta de apegos, percebe? O reforço disso, né? E utiliza a tua chave de ouro. Esta feita cansativa tarefa, teu labor está quase concluído.
né? Já passou por quase todos os portais, já conseguiu compreender essa questão do desapego, da desidentificação, manter a vitalidade dentro dessa existência, né? Depois de compreensão disso, né? Está quase chegando no fim, está quase chegando no conhecimento, né? Na senda da sabedoria. O largo abismo escancarado para engolir está quase transposto. Já atravessaste a vala que circunda a porta das paixões mundanas. Já venceste Mara, né, o demônio, as ilusões, e sua hóstia curiosa. A gente fazendo uma análise disso, né, para ver os santos, né, as grandes personalidades do mundo, né, são esses que conseguiram chegar nesse ponto e atravessar, né, essa ilusão. Já chega do outro lado do abismo, né, já não está mais apegado, já não está mais preso a essas ilusões, né, de poder, de status, né, enfim, toda essa constituição que a gente faz no mundo, né? Mas mesmo assim, em uma parte do texto lá atrás, né, estava escrito a conexão com o sofrimento humano, que é extremamente necessário. Mesmo com essa estrutura de desapego, desidentificação, não gera a não compaixão e a não conexão com o sofrimento, porque o organismo é um só, né? Não adianta um sofre e o outro não. Todos sofrem. E aí, mesmo desidentificado dessa existência, ainda assim, né, não perde essa qualidade de conexão, de compaixão, de empatia. Expurgaste de impoluição o teu coração e o sangraste de desejos impuros. Mas, ó glorioso combatente, tua tarefa não está ainda fina. Constrói alto, Lano, que é o discípulo, o muro cercará a ilha sagrada, o eu verdadeiro. O dique que protegerá tua mente do orgulho e satisfação ao pensar na grande façanha realizada. Aí é o ponto que ele ressalta, né? Porque na hora que você alcança o grande patamar de sabedoria, ou está próximo dele, o orgulho destrói tudo isso, né? Um sentimento de orgulho macularia a obra. E aí é onde se destrói todo o castelo. É interessante, né? Porque ele vai, né, conduzindo a gente a uma caminhada no qual a gente chega num ponto de compreensão profunda sobre o desapego, a vitalidade, toda a estrada anterior que foi criada, né, pela caridade, ética, tolerância, etc. Né? Quando chega no próximo à sabedoria, onde está quase alcançando, aí gera orgulho por tudo isso que foi conquistado. E aí a casa cai novamente. Né? E aí ele fala assim, constrói forte, senão o ímpeto furioso das Vagnas e Pugna que, arremetidas do oceano de Maia, a ilusão, do grande mundo, se empinam e fustigam as praias, engolirão o peregrino e a ilha, sim, no próximo momento da conquista da vitória. Então, esse cuidado, né, que no Shiva Sutra também fala muito sobre essa linha tênue, onde você conseguir a sabedoria ou se afundar no próprio orgulho, né, de toda a conquista que foi gerada nos portais anteriores. Ó tua ilha, é a corça, né? Teus pensamentos, os galgos que a fustigam e atormentam a sua carreira pela corrente da vida. Basicamente, né, quando ele fala desses pensamentos que atormentam, é essa condição. Hoje eu citei também à tarde um exemplo que é bem interessante, eu já citei em alguns lugares também, né? Que é a ideia de que esses pensamentos são como água escorrendo numa pedra, e a mente fosse como se fosse essa superfície. Na medida que a água vai escorrendo, anos e anos, repetidamente, ela vai criando sulcos nessa pedra. E aí, seja um pensamento ou uma ação repetida, essa água, esse fio de água, na hora que ele escorre e vai criando suco, esse suco vai ficando cada vez mais profundo. E aí esses sucos podem ser encarados como esses pensamentos, né? Esses vários fios de águas que vão criando suco. E na medida que eles vão ficando profundos, dificilmente consegue tirar aquele suco se não for tampando esse buraco ou transferindo para um outro lugar se necessário. Quer dizer, ele fica arraigado profundamente. Então esses pensamentos, eles vão estar sempre presos a essa condição de desejo. É aquela famosa frase, né? É aquele condicionamento milenar coletivo. Né? Na medida que a gente fica condicionado milenarmente, coletivamente nesses apegos, é muito difícil sair deles. É muito difícil conceber o mundo de uma forma diferente do que a gente foi estruturado a conceber. Então, esses pensamentos sempre vão atormentar, né, essa corrente da vida, né? Quando ele chama a corrente do Nirvana, quando você entra nessa busca, né, dessa busca por esse conhecimento superior, né, que vai ser chamado de Jnana, depois a gente vê isso, esse caminho do conhecimento, ainda assim vai ser muito difícil se libertar desses pensamentos. Né? Aí a Aida Corsa que é apanhada pelos demônios, ladradores, antes de alcançar o Vale do Refúgio.
demônios nesse sentido que é profundo, né? São marcas, são condicionamentos difíceis de largar. E aí vem o último, né? Que é Dhyana Marga, que é o Dhyana é tradução como meditação, mas aqui como conhecimento, que é a sabedoria. Então toda essa escada que foi traçada, né? De caridade, dana, shila, ética, kshanti, tolerância, viraga, desapego, viraya, vitalidade, esses cinco degraus, esses 5 portais, como é a palavra que está sendo usada, vai culminar no último portal, que é o portal da consciência, né? Da clareza, da lucidez, do conhecimento, que vai levar à sabedoria. Aí são 8h28, né? Então eu vou parar aqui para a gente continuar a nossa conversa, né? Parando aqui, da sabedoria, de Ana Marga, o caminho da consciência que leva a essa sabedoria. Alguma colocação, gente? Fique à vontade. Esse texto é um espetáculo, né? Um espetáculo. É empolgante falar sobre ele, mas agora fale vocês, gente. Façam perguntas, colocações, que vocês acharem importante. É muito bonito mesmo, não, Danilo? Mas é tanta informação, a gente precisa digerir isso devagarzinho. Hoje eu Ler acho que de eu novo. empolguei um pouco, mas estava Não, tranquilo, que eu acho que fui muito... Calma. Concordo. Não, é porque é Muita muita informação. informação, né? Muito rápido. Fui, né? Eu estava empolgado hoje. Hoje você foi corrigir. Hoje E você é correu. um conteúdo, né, muito profundo, né? Rico, né? E muita informação também. Eu acho que a gente tem que digerir. Não sei se os colegas aí como é que Concordo. digeriram isso, estão digerindo. Mas eu sou meio lenta. Depois eu tenho que assistir a aula de novo para melhorar. Mas é muito interessante, né? É uma caminhada hercúlea, né? É muito bonito, né? É muito bonita a forma como expressa, né? Essa necessidade de a gente compreender esses passos, né? É muito bonito. No item 253, que fala sobre ali a gente que fica se esforçando para adquirir a nossa perfeição, que a gente tem que governar os nossos pensamentos, né, Danilo? E aí fala que para a gente fazer isso, para a gente transpor o nosso umbral, a gente tem que fazer isso. E o umbral é um estado, umbral é um estado de espírito nosso. Sim. Né? Com certeza. Então, é um estado de espírito. Então, falando pela a própria doutrina, não vou colocar aqui a questão em si, Sim. mas o umbral não é um espaço físico, ele é um estado de pensamento seu. Consciência. Então, Exatamente. são seus pensamentos que te levam até ali o local do umbral, né? Exatamente. E as pessoas que já tiveram ali a curiosidade de saber o que é umbral, né, vai entender o que eu estou falando. Sim. Só pegar Que André Luiz, ver o que que os pensamentos levam. Mas percebe que esse é o apego à condição material, ao desejo, à competitividade, à individualidade. Exato. Sim, e vai levar exatamente a essa escuridão. Né? O umbral é justamente isso, essa escuridão nossa, do mundo externo. Não é um mundo espiritual, é um mundo externo. São as nossas imperfeições, são as nossas ânsias, ali, o materialismo, aquela coisa bem, bem profunda. E aí a pessoa que, quando desencarna, não entende isso, ela vai justamente ter essa percepção mental, fica preso ali naquele umbral. Tanto é que André Luiz ficou 8 anos preso no umbral, até ser tirado de lá. Porque é um estado de consciência, né? Estado de consciência. E é interessantíssimo, né? Hoje eu estava lendo... O que eu estava lendo, gente? Tem uma parte que fala... Loucura e Obsessão, ele comenta lá, né? Sobre os pranas, né? Eu achei interessantíssimo. Os pranas sendo colocados dentro do Evangelho e dentro do livro Loucura e Obsessão. O que é o yoga, né? Como é, né? O yoga, ele porque a raiz é a mesma do conhecimento, né? Não tem como escapar. São coisas que se complementam, né?
Ali as filosofias indianas estão ali, tá tudo interligado. Então, por isso que eu tenho essa conexão também com o yoga. Muito Não legal. tenha Muito dúvida, né? bacana. E é Eu aquela quero pegar coisa, isso. né? Oi? Que está numa parte do texto, né? Aquilo que é imutável não é o conhecimento ele é imutável, é um só. Né? Não Ele existe é um dois só. conhecimentos, não existe É. alteração sobre, né? Então não importa se ele está na Índia ou está em qualquer lugar. Esse trabalho que eu estou fazendo, ele é um ambiente extremamente religioso. E aí eu sempre coloco isso, né? Perca essa visão de que yoga é da Índia ou é de um povo. Ele pode ter sido estruturado na sua forma de expressão em algum lugar específico, e aí vai ter a cultura afetando aquela linguagem. Mas o conhecimento, ele é da humanidade. O conhecimento é de todas as pessoas. Ele é atemporal, ele é eterno, ele não é de ninguém. Então não existe linha, né? Não existe nada que sobreponha ao conhecimento verdadeiro. Então não existe alguém que domine ou alguém que seja dono ou algum povo, ou qualquer coisa que seja, né? É tirar isso da cabeça, porque não existe essa perspectiva de que alguém ou algo é o detentor de conhecimento, não, né? O conhecimento, ele é em si. Que nós somos parte desse conhecimento em si, dessa consciência, né? Então, não tem dono, né? Não tem época, ele é atemporal. É igual quando você fala assim, a gente está indo para a natureza, ficar em contato com a natureza. Não, nós somos a natureza. Exatamente, Né? Não é, Danilo? exatamente. Você fala isso, eu É, achei isso assim exatamente. fantástico. A gente Nós retornar somos à a natureza. nossa naturalidade, que é a nossa existência, né? Não estamos buscando nada. É, Que às vezes tem essa coisa de, temos que ter o cuidado com a natureza, a gente tem que cuidar, não tem que cuidar nada, né? Somos nós, né? Nós somos somos ela. nós. E é incrível isso. E como é Enfim, libertador a gente pensar nisso, né? Que a gente tem a oportunidade de conversar e ter contato com tudo isso, e acho que essa aula foi me fazendo perceber o quanto que a gente ainda é pequeno, né? Quanto Sim, a gente é muito limitado pelos nossos sentidos, pela nossa sim, interpretação sobre uma realidade que é uma realidade, né? Algo que sim. existe, né? Como o Danilo estava falando. E acho que é muito bom a gente perceber isso para poder evoluir, né? Acho que caminhar de encontro com o nosso para natural, melhorar. tornar as coisas mais harmônicas, né? Contribuir para Exatamente. toda essa criação, né? E essa aula me levou para muito longe, assim. Eu estou assistindo em paralelo a aula de mitologias védicas e teve um determinado momento que eu cheguei até a pensar, assim, em Vishnu, em Brahma. Eu fui relacionando, assim, com muitas coisas, assim, de vários níveis, né? E como é Exatamente. interessante a gente ampliar a consciência de tudo isso. E é É. libertador, né? Estava lendo um livro esse fim de semana, eu fiz um comentário, foi feito um comentário sobre entropia, se não me engano, a palavra é essa, entropia. Entropia que é, se estiver enganado na palavra, mas enfim, que é a deteriorização de algo, né, do corpo quando ele começa o processo de deteriorização, que é a nossa natureza, né? A gente tem uma hora que o corpo começa a desconstruir, né? E aí Desgastar. falou sobre esse movimento, né, de o corpo de tudo, qualquer sistema no universo, ele existe, ele se mantém e ele se deteriora, né? Então, isso não tem como fugir. Que é exatamente, você falou, Marcelo, sobre a mitologia, né? A visão de Brahma, Vishnu e Shiva é exatamente a tradução de uma linguagem mitológica desse movimento. Qualquer sistema, ele existe, né? E aí esse princípio de criação, né? De alguma forma ele se manifesta. Ele vai durar um tempo nessa manifestação, que é a visão de Vishnu, um mantenedor, energia mantenedora, e em algum momento ele vai entrar em uma decadência e vai se transformar, que é a visão de Shiva. Isso eu estava vendo porque era um texto falando sobre a nossa existência como organismo, né? A terceira idade, esse período onde o organismo começa a se deteriorar de alguma forma, né? Então, como manter o máximo possível da não deteriorização no sentido de permanecer o mais estável possível esse sistema, mas entendendo que é um sistema, né? É um sistema como qualquer outro, né? Que ele vai ter esse princípio de existência, manutenção e deteriorização, que a tradição védica já expressava isso com a linguagem de Brahma, Vishnu e Shiva, né? Com as suas manifestações, né? Sarasvati, etc. Mitologia é também espetacular essa linguagem, né? A gente quem fez, tá falando da aula do Divindades, não? Foi. É,
É espetacular a mitologia védica. Todas as mitologias, né? Se você é a grega também, é tão espetacular quanto. Porque é uma linguagem, né? É uma forma de expressar um conhecimento, assim como a matemática, a música, enfim, qualquer outro. Eu Só que não, atua num campo mais eu não lúdico, sou. pode falar. Eu vejo que aqui no grupo tem muita gente muito estudiosa, né, na questão, que Sim, se aprofunda bastante. muito mais na questão da yoga, dos védicas, e eu sou analfabeta, estou aqui Imagina, aprendendo. Mas o que eu acho nem- mais maravilhoso e mais encantador é que a cada momento que eu sento aqui, ouço você falar e ouço as colegas falarem, fica tão claro isso que você falou de as doutrinas, o conhecimento é um só, né? Os ensinamentos eles se sobrepõem, se integram, cada um fala de uma maneira, numa linguagem, mas a essência é uma só, né? É mesmo. Versão. E esse espaço da gente aqui é enriquecedor, né? Como a Marcela Muito. falou, assim, a gente vai adquirindo conhecimento e descobrindo, tendo clareza de tanta coisa. E como Muito a bom. Marcele fez uma colocação, né, de como é libertador a gente entender que o conhecimento não é meu, não é de ninguém, né? O conhecimento ele é em si, não existe dono. Alguém fala assim, eu realizei a verdade, é tudo uma grande balela, né? Não é, o conhecimento ele vai se desdobrando naturalmente, né? Na medida que você vai buscar, é aquela passagem do Gita, né? Você dá um passo em direção a mim, eu dou 10 em direção a você. É tudo disponível, né? Basta a gente ter um princípio de aquietamento, de busca, o conhecimento vai se desdobrar para qualquer ser, né? Todos vão ter acesso a isso, é só buscar, é só querer, esse é o caminho, né? Essa é a senda colocada nesse livro, né? É ir se desapegando, ir se conectando, ir gerando essa simplicidade, essa naturalidade, o conhecimento ele vai se desdobrar. Não é uma busca intelectual, não é um caminho acadêmico, não é ninguém tem que ser com algum título qualquer que seja para alcançar essa sabedoria. A existência vai levar o ser humano à sabedoria desde que ele se dedique a essa busca, a essas limpezas, atravessar esses portais. Né? Isso que é bonito, né? Porque não é uma coisa de uma universidade onde a pessoa tem que ser o acadêmico X lá e passar por provas, etc. Não, as provas são as provas é a vida, né? São esses portais de caridade, É a de nossa própria caminhada, ânsia. né? Essa é a caminhada da sabedoria, né? Não é É. livro, não é curso, não é nada, né? Muito Por bonito isso isso. que eu estou engatinhando ainda, Danilo. Sandra, todos nós somos crianças espirituais, estamos engatinhando, senão não teria tanta literatura e tanta mitologia, tanto desenho, tanta coisa para fazer a gente entender as coisas que são relativamente já faladas de diversas formas, né? Porque a gente ainda não tem. Vou falar uma coisa para você, que apareceu hoje na aula. Que a minha avó falava. Preso por ter e preso por não ter. Exatamente. Você falou hoje aí, não falou? Com Eu não. outras O palavras. livro estava dizendo exatamente isso. Você gasta uma energia para conquistar e a energia em dobro para manter. Eu mantei e depois acaba. E vai acabar, Você vê? não tenha dúvida. Quer dizer que valeu muita coisa. Não é verdade? Vou escrever uma relação de tudo que ela falava. Sua avó aí hoje. Continuamos, eu continuo engatinhando. Todos E nós. gostando de estar engatinhando. Sim. Antes, melhor do que se estivesse sentada, né? E ainda bem que tem gente que sabe mais que a gente, Sandra. Daí a gente aprende com as colegas, aprende com o Danilo, aprende falando. Com certeza. Comigo não, aprendi com essas literaturas aí que são extremamente interessantes, né? Mas você pega a literatura, Mas você se não tem terceiriza o o Danilo conhecimento, para isso é bom. traduzir, como é que fica? Gente, Né? estamos chegando no final dessa caminhada. Eu estou Obrigada. preocupado com o próximo texto que a gente vai achar que tem que ser tão bonito quanto esse. Tem Você já vários, né? viu, Mas Danilo, o que nós vamos estudar? então, é porque queria pegar um que tivesse essa linha de versos, essa coisa que dá
fosse dando para analisar um a um, né? Que não fosse. Vamos ver. Vai achar. A inspiração vai chegar. Vai, com Os certeza. mentores, como a Edna conhece bem, né, eles vão nos encaminhando aí Vão. para achar o melhor texto, Vão. na hora certa. Os mentores vão te Ele não te falar, fez- vão iluminar. Vai sim. É. Gente, Danilo, pode falar. você disse que a próxima aula nossa do curso, ele é sábado que vem? Sábado que vem, é. Eu tinha viajado, Não, é achei que era o outro. É nesse sábado. Não, é É. nesse. É agora, dia dia 14. 14. Por isso que eu falei, ué, eu olhei lá e falei, é agora. Não, eu viajei. É nesse. Então tá bom. Então tá, gente. Boa Boa noite. Boa noite, Boa bom noite a descanso, todos. gente. Até Bom amanhã, descanso. para quem estiver amanhã às 9 Até horas. Amanhã de manhã. Tomara que não aconteça nada. Verdade. Com certeza. Tchau.